Bolsonaro. É só pegar. Pega os convencionais, pega a executiva, quem pode ter direito a voto, e você vai ver. A maioria do Centro-Sul, nós temos a maioria dos deputados federais e senadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, enfim, Minas Gerais é esse núcleo. Então é nesse sentido, porque a imprensa insistia por causa de 2 ou 3 lá que falavam, sempre os mesmos. Renan, Eunício, Renan, Eunício, Eunício, Renan. Achavam que o MDB, se eu não fosse candidata, iria no primeiro turno para o Lula. Não havia a menor possibilidade matemática, de fato, disso acontecer. Acho que é por conta disso. Tá, entendi. Mas legal, ele estava bem antenado acompanhando aí. Acho que foi uma pergunta só que ele fez, né? Acho que sim. Cara, tem os caras que ficam espertos. É. Tá, aí, tem 2 áudios aí, Janzão. Salve, salve, família. Candidata, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora, desde o início do seu discurso, a senhora fica falando muito sobre mulheres, mulheres e Tá meio mulheres. baixo, eu não tô entendendo nada. Mas eu tô. Eu consegui entender. Putz, não tô. Bom, ela tá conseguindo entender. Eu tô. Então taca aí, Tá vai. tranquilo. Por enquanto. Durante a CPI que aconteceu em 2021, a CPI do Covid, a médica Nise Yamaguchi foi duramente atacada, desrespeitada e humilhada pelo senador Omar Aziz e pelo senador Otto Alencar. Por que a senhora não fez nada a respeito, já que as mulheres são tão importantes no seu... Como que é o nome dele? Esse é o Luciano. Luciano, você fez talvez a pergunta mais importante para mim, porque eu fui vítima de fake news por conta disso. E é lamentável. Veja, eu acabei de falar que a gente teve que cavar pênalti. Nós não tínhamos condições de votar, nós não votamos na CPI, e nós tínhamos um tempo máximo para falar, e nós tínhamos que fazer um rodízio. Nós estávamos numa sala fechada, usando máscaras, nós não éramos titulares, então nós fazíamos rodízio. Então, eu, como líder, cada dia a gente tinha 2 ali. Às vezes a gente conseguia entrar no final. Então, a gente fazia rodízio. Quando eu vi esse episódio, e eu tenho uma testemunha que pode estar a qualquer momento declarando isso, e eu fui massacrada por conta de... Porque eu recebi a mesma violência política, eu contei aqui uma delas. Filho do presidente, no meu ouvido, eu não quis externar o que ele falou. O ministro do presidente Bolsonaro me agredindo. Mas quando ela sofreu esse tipo de ataque, e é verdade, você tem toda a razão em relação a isso, ela recebeu, a gente não aceitou, eu liguei imediatamente para a senadora Leila do Vôlei, hoje ela é candidata a governadora do DF. Leila, você tá? Porque eu não era o meu, a gente fazia rodízio. Ela falou, não, eu estou chegando no Senado. Eu falei, corre lá para ver o que está acontecendo. A doutora não está conseguindo falar. Ela correu. Ela foi, ela sentou, ela pediu a palavra pela ordem, e era ela que estava ali no plantão, vamos dizer assim, e ela procurou fazer a defesa. Olha que coisa engraçada, né? Que sociedade que discrimina. Não o caso dele, nem a sociedade que viu. Mas para você ver, olha como é difícil ser mulher na política. Nós não temos voz, nós não temos vez, nós sofremos misoginia. Quando a gente vai tentar falar ou proteger, a gente é minoria, a gente tem um espaço muito curto de fala. Então, assim, inclusive eu encontrei a doutora Nise na festa, na 18ª festa de Okinawa, né? Foi de Okinawa ou foi da Cerejeiras? Foi de Okinawa que nós encontramos lá, e a irmã dela seria candidata, até perguntei se ela seria candidata, ela falou que não. Então, a gente conversa, não tem problema nenhum. Mas foi isso, assim, você me dá a oportunidade, e tá Leila aí, estou falando o nome dela só para falar que eu não estou inventando a roda. Eu era líder da bancada, eu ficava ali protegendo. Não foi só ela, não. Dos 2 lados houve ataque. Mas ela realmente foi o que sofreu o maior. Eu não concordo em nada que a doutora Anice falou, mas eu defendo até a morte o direito dela defender aquilo que ela acredita. Ela é uma médica, ela tem o respeito como médica, mas mais ainda, o respeito como mulher, de ser respeitada, porque eu recebi muita violência política na minha vida. Eu não aceito que nenhuma mulher seja humilhada. Agora, eu não estava lá, porque eu não podia estar lá. A gente fazia um rodízio exatamente por conta disso. No final, não. No final, a gente, lá no final nas denúncias, depois a gente começou a ter maior participação, porque foi esvaziando, a gente entrava mais, né? Então, é isso, tá? A Leila pode pegar os anais, e ela procurou, dentro do possível, porque ela chegou já no final, procurou fazer a defesa da doutora Anice. E ela, inclusive, embora não sendo da ala do Bolsonaro, porque ali não era uma questão ideológica. Não era uma questão ideológica, repito, não concordo com o posicionamento da doutora Nise, mas a respeito como profissional, e ela merece respeito como ser humano, sendo homem ou sendo mulher. Então, assim, muito obrigada pela sua pergunta. Ela foi feita diversas vezes, porque eu sofri
3 grandes fake news na pandemia, na CPI. E a maior foi essa. É impressionante como pega, impressionante como as pessoas não checam, passam, né? E eu acho que esse jovem me fez um favor de poder... E aí, por que você... Ótimo, obrigada pela pergunta. E tu gostaria de falar sobre as outras 2 grandes fake news? Não, pelo menos mais uma a gente pode falar. A outra foi porque eu fui explicar uma decisão do presidente do Congresso Nacional, que nem é meu, que eu disputei contra ele, porque eles queriam colocar dentro da CPI as denúncias gravíssimas e sérias que precisam ser apuradas em relação aos governadores que desviaram dinheiro. Aí eu disse, olha, eu sou constitucionalista, eles precisam ser investigados, mas eu fui deputada estadual também. Quando o dinheiro Quando não há um vínculo em relação ao orçamento federal, se não houver, ele tem que ser analisado, julgado e processado pela Assembleia Legislativa. Imagina o Senado receber denúncias do Brasil inteiro, de municípios, de governadores. Então, eu estava explicando uma decisão do presidente do Congresso Nacional. Aí falaram que eu entendia que escândalos de corrupção de governadores, o governador do meu estado nem é do meu partido, não tem nem por que defender, e não havia denúncia lá, havia denúncia de outros estados, que eu defendia que esquemas de corrupção de governadores da pandemia não deveriam ser investigados no Brasil. Ou seja, que eu era a favor de corrupção de governadores. Então é isso, quer dizer, eles recortam, eles editam, fazem aquela coisa toda. Eu estava como constitucionalista, como professora de direito que sou, dizendo, olha, podemos até discordar do que está na Constituição, mas é o que diz a Constituição, nós temos que mudar a Constituição. Isso não significa que o governador não possa e não deve ser processado, julgado, condenado no fórum competente, que é a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais e o prefeito pela Câmara de Vereadores. É possível um governador ser julgado no Senado Federal numa CPI? É, mas tem que ter conexão, há uma situação lá, outra, enfim. Que não era o caso. Não, dentro daquela decisão dada pelo presidente Rodrigo Pacheco, não. Estava explicando uma decisão ali, Tá. mas é isso. Tá bom. Enfim. Tem o